E aí, meus amigos, como vocês estão? Eu espero de todo o meu coração que vocês estejam muito bem. Queridos, nós falamos da aula introdutória. Falamos ali sobre as 3 divisões da igreja primitiva. Falamos do conceito primitivo também. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre a aula de número 2. A primeira geração, que é chamada de Era Apostólica, que vai do ano 33 depois de Cristo até o meados do ano 70 depois de Cristo. Queridos, eu quero dizer para vocês que dentro desta geração chamada Era Apostólica, nós vamos falar em 2 etapas. A primeira etapa é do 33, da morte e ressurreição, até o ano 49, que é o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, onde houve a reunião para debater a circuncisão, lembram disso? Que vai até Atos 15, e depois nós vamos falar sobre a segunda parte, que vai até o ano 70 depois de Cristo, onde ocorreu a destruição do templo, tá bom? Queridos, essa era apostólica, ela é muito polêmica. Ela acontece dentro do seio judaico, certo? Ela vai até mesmo o ano 37 ao ano 41, segundo alguns especialistas, dentro do contexto cultural judaico. E é importante conhecermos a igreja dentro desse período. A igreja nessa época aqui, ela foi muito perseguida, muito mesmo. Porque segundo Guess, o historiador, ele diz o seguinte: a igreja ela se diferenciava do paganismo e do judaísmo em um aspecto muito importante. O judaísmo não corria atrás de ninguém para fazer adepto. O paganismo também não, mas o cristianismo, os cristãos saíam do lugar onde eles estavam e iam até essas almas para trazer adepto, genericamente falando, mas nós sabemos que é o evangelismo. Então os cristãos, eles eram, vamos dizer, uma religião mais agressiva. Eles saíam atrás dos seus adeptos a instruir e propagar o reino de Deus. Por esse motivo, o cristianismo foi muito hostilizado, porque ninguém queria ser evangelizado, gente. Preste atenção no que eu estou falando. Então, quando o cristianismo nasce no seio judaico, ele vai sofrer a perseguição justamente por causa disso. Vocês lembram que os sacerdotes, as autoridades não queriam que os discípulos propagassem o nome de Jesus. Mas mesmo assim, eles sempre propagaram e não pararam de falar desse amor, não é? Então, essa evangelização levou eles a terem muitas perseguições. Outra coisa que eu queria deixar bem claro aqui para os queridos irmãos: quando se tratamos de história da igreja, não existe uma data, quando se trata de tempos mais remotos, de uma data específica, precisa. É sempre mais ou menos, tá bom? Mas o que eu tô falando aqui é mais ou menos alguns anos de diferença. Talvez você vai ver alguém falando, ano 40, mas alguns estudos falam no 44, 43, vai ter essa divergência assim, tá bom? Só para vocês terem essa noção. Queridos, então em função do cristianismo ser uma religião aonde buscava os seus adeptos, isso foi gerando uma perseguição muito grande contra o cristianismo, uma rejeição e uma hostilidade. Eles, naquela época, como Jesus não tinha deixado nada escrito, eles pregavam oralmente. Aí você me pergunta, mas nossa, pastor, eles tinham essa capacidade? Sim, tinham. Dentro do contexto judaico, os rabinos citavam a Torá e os ensinamentos da Torá e as interpretações da Torá através do modo oral. Então isso já era muito comum entre eles. Então, eles recitavam os ensinamentos de Jesus até o meados do ano 44, 50 depois de Cristo, que é chamado de tradição oral. Depois que os apóstolos foram morrendo, que houve-se uma necessidade de deixar a memória deles escritas, o que eles ensinavam sobre Jesus, foi que aí começaram
a escrever. E a outra razão pela qual houve-se a necessidade da escrita foram as heresias que estavam entrando no seio da igreja naquela época. Bom, mas esse é um assunto mais posterior. Mas voltando aqui, dentro do judaísmo, eles não aceitaram aquela propagação do nome de Jesus e a igreja se tornou perseguida, ao ponto de vocês saberem que Paulo, anteriormente Saulo, sai para perseguir a igreja em Damasco. E a igreja, a partir daí, ela sai para a diáspora. A palavra diáspora significa dispersão, ou seja, para fora dos muros de Jerusalém, porque o evangelho estava até então em Jerusalém. Após essa perseguição, eles começam a propagar o evangelho ali na diáspora, por aquelas regiões. Ok? De certa forma, dentro desse sentido, a perseguição se tornou benéfica, porque aonde os cristãos iam, eles propagaram o evangelho aonde quer que eles estavam, tá bom? Gente, outra coisa que nós precisamos pontuar aqui. A mensagem da cruz, ela não é uma mensagem filosófica de um acontecimento, de uma mudança de vida a partir de uma decisão simplesmente pessoal. O evangelho chegava e aonde ele chegava, ele trazia uma mensagem de boas novas, mas ao mesmo tempo, a partir dessa boa nova, trazia consigo um juízo. Então, o evangelho não agradou aquelas pessoas que estavam ouvindo a palavra de Deus. Obviamente que se sentiram rejeitadas, se sentiram excluídas, porque o cristianismo verídico, ele não tinha base para dois pensamentos, ou é Cristo ou é Cristo. Essa é a verdadeira igreja de Cristo. Então, essa primeira parte, dentro do contexto judaico, vai começar a ter uma distinção a partir do momento da perseguição de Estevão. A igreja sai de dentro dos muros de Jerusalém e vai para a diáspora. Estevão foi martirizado aproximadamente no ano 34 a 35 depois de Cristo. A conversão de Paulo também aconteceu por esses meados, de 35 a 36. E a partir desse momento, a igreja ela começa a ter contato agora com os povos fora da diáspora. Tanto os judeus como os helênicos, os gregos e os romanos. Ou seja, os helênicos. Esse pessoal agora começa a ter acesso à pregação do evangelho. E a partir daí, nós vamos falar, de algumas mudanças que ocorrem através da conversão do apóstolo Paulo. Paulo começa a levar a mensagem aos gentios, coisa que também não era lícito até então, porque até então eles iam só para os judeus. E a partir de Paulo, agora os gentios têm acesso ao evangelho. E Jesus começa, através do seu espírito, a fazer milagres. E alguns judeus não entendiam isso, acreditavam que os gentios tinham que circuncidar. E vai dar-se aí o início ao concílio de Jerusalém, aquele grande debate no capítulo 15. Então, essa aqui é apenas uma aula para você entender. Tá bom? Eu espero que você tenha aprendido com os nossos conteúdos até aqui. Que Deus abençoe você e sua vida. Logo mais, a aula de número 3, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Fique conosco, gente. Se você tá vendo esse vídeo, se você tá interagindo conosco, deixa um comentário, fale alguma coisa. Até mesmo no sentido da gente melhorar, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.